Bom, gente, o tema de hoje é investigar quadrinhos mudos. O que significa isso? Como o tema é bastante interessante, eu acho que dá muito caldo para uma conversa. Eu trouxe aqui um cara que não só manja muito de quadrinhos, como estudou os quadrinhos mudos. Então, assim, a autoridade aqui está estabelecida. Então, Ciro Marcondes, por favor, faça suas apresentações, seu jabá. Fala, Rafa, valeu pelo convite aí. Vou saudar aí todos os fãs do Formiga Elétrica que assistem o Formiga na Tela. É uma satisfação sempre poder participar dos trampos aí do Formiga Elétrica, que é um canal que eu admiro muito. Para quem não me conhece, eu sou o Ciro Inácio Marcondes, sou do site Raio Laser, irmãozinho ali do Formiga Elétrica, né? Também fazemos crítica de quadrinhos e tal. Estamos no ar desde 2011 e fazemos críticas, resenhas, entrevistas, é basicamente um trabalho de cobertura e também de reflexão sobre esta nona arte, né? A gente tem também um podcast, que é o Lasercast, que também sai quinzenalmente. Então, fica o convite para vocês verem. O nosso site é o www.raiolaser.net. E aí, só para fazer um último jabá, é o meu livro Zip, Quadrinhos e Cultura Pop. Para quem não conhece, foi lançado pela Editora Metrópolis em 2021 e é um texto que compila boa parte da história dos quadrinhos a partir da minha visão individual sobre eles. Então fica aí o interesse. Tem a vender em várias bibliotecas e também na Amazon. A ideia de quadrinho mudo, gente, é a ideia de um quadrinho que não dispõe de indicadores de fala, né? Uhum, O que a gente conhece normalmente como indicadores de fala, não é a coisa mais comum são os balões de fala. Só que o conceito de quadrinho mudo é algo que pode se perder muito com algumas referências históricas, como, por exemplo, se você é um historiador da arte, você vai lembrar desde os afrescos do Partenon, que narravam histórias de forma muda e sequencial, ou, por exemplo, vitrais das catedrais góticas europeias, que também narravam histórias de forma muda e sequencial, mas a gente não considera como histórias em quadrinhos, nem necessariamente histórias mudas. O conceito não é esse. Então, assim, Ciro, eu começo fazendo uma provocação e já te convido a dissertar um pouco sobre a noção de quadrinho mudo, porque, pelo menos na minha visão, como um entusiasta de quadrinhos, quadrinhos mudos e essa noção de arte sequencial primária, inclusive eu falei de afrescos da Grécia Clássica e de vitrais, mas uma coisa que muita gente costuma mencionar também quando se mete nesse balaio são aquelas pinturas rupestres, aquela arte pictográfica que também, por definição, deveria ser muda. Mas eu não considero quadrinhos. Um argumento que eu uso nesse sentido é que existe por trás disso, sim, uma epistemologia, uma intencionalidade intelectual na produção dessa arte, que significa dizer que quadrinhos mudos pressupõem, antes de tudo, a intenção, a percepção e a recepção dessa forma de arte enquanto um quadrinho para então ser reconhecido como mudo. E a gente assim uhum. distingue o que é o quadrinho mudo dessas outras formas de arte. E aí, você concorda? Você tem a acrescentar? Lógico que você tem a acrescentar. Você tem alguma crítica? Manda ver aí. O que você acha dessa reflexão? Bom, acho muito interessante essa coisa dessas formas antigas de arte sequencial pictórica e tal. Eu gosto muito de debater isso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, assim, né? Não vamos falar sobre essas manifestações artísticas aí de séculos antigos, elas são quadrinho ou não, etc. Não vamos entrar nisso, senão a gente vai ficar só falando sobre isso, né? Uhum, Eu acho que vamos partir da sua definição de que a partir do momento em que os quadrinhos se eles desenvolvem a sua cultura que ficou conhecida no século XX, sua cultura e sua indústria e suas formas de estéticas como um todo, a gente considera que o quadrinho nasce ali, né? Então, essa teleologia aí das cavernas até o quadrinho contemporâneo, podemos pensar isso em outra ocasião, acho que vale a reflexão, acho que a resposta não é tão evidente quanto as pessoas pensam sobre isso. Porém, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os quadrinhos, eles são mudos, todos os quadrinhos são mudos, né? Porque o quadrinho não tem som, né? O cinema, quando ele era mudo, ele não tinha diálogos gravados, né? Ele não tinha som gravado. Você tinha até música dentro do cinema, etc e tal. Eventualmente música gravada depois dos anos 20, mas você não tinha
efetivamente os diálogos eles tinham que aparecer em cartelas para você conseguir entender, né? Então, uma posição que a gente tem que pensar é a seguinte: todos os quadrinhos são mudos, porém a gente está opondo esse silêncio desse quadrinho ao som, ou a gente está opondo esse silêncio à linguagem, né? Se a gente opuser o silêncio à linguagem, os quadrinhos podem ser mudos de outra maneira, né? Só que aí a maioria dos quadrinhos utiliza a linguagem, né? Utiliza língua, utiliza texto, utiliza recordatórios, onomatopeias, textos que aparecem no cenário e tudo mais, né? Isso daí colocaria a gente num. Que eu gosto de trabalhar com essa ideia de que o silêncio nessas formas de arte ele se opõe à linguagem e não necessariamente ao som, porque senão todo quadrinho é mudo, a gente só fica com a imagem mental do som, né? Vamos dizer assim, a imagem mental pode parecer um paradoxo, mas é isso mesmo. É a imagem mental do som que a gente absorve quando a gente lê o quadrinho. Né? Agora, eu acho que os quadrinhos eles têm uma grande potência de se opor à linguagem, nesse caso, no caso da língua mesmo, do idioma, da linguagem verbal, né? Então, quando a gente extrai a linguagem verbal do quadrinho, e a gente pode até pensar se isso estava na origem dos quadrinhos ou não, e tal, como é que nascem os primeiros charts, os primeiros picture stories, essas coisas assim, como é que as gags dos primeiros quadrinhos, por exemplo, aquela gag do Christoph, se eu não me engano, do menininho regando o jardim, que foi Uhum, adaptada pelos irmãos Lumière. Aquela era clássico, uma gag muda, já era sim. uma gag muda. Não à toa que vários desses quadrinhos dessa época foram adaptados para o cinema mudo. Então, eu acho que os quadrinhos eles têm uma coisa, uma potência de se expressarem para além da linguagem verbal, que nem sempre é aproveitada e tal. Depois que você coloca o código verbal no quadrinho, ele se torna essa arte não necessariamente mais complexa, mas assim, com mais elementos, né, do que uma história somente muda. Só que aí, então, eu acho que quando você tira esse código verbal, vamos pensar de uma maneira até meio semiótica aqui, né? Você extrai um código e deixa um outro lá, que é o código das imagens, o código da diagramação das páginas, da linguagem e tal. Isso daí vai criar uma outra dinâmica de relação entre as imagens, assim, você vai dar vazão a uma potência expressiva das imagens que vão tentar se aglutinar de outras formas, representar de outras formas, dizer, significar, de formas que elas se articulem, né, como falando nos termos do Groenstein, uma artrologia exclusiva das imagens, né, que não inclui essa intermediação da linguagem verbal. Trocando em miúdos, eu acho que, a minha opinião pessoal, eu acho que tanto para o cinema quanto para os quadrinhos, você excluir o código verbal cria uma nova arte, de certa forma. Você está lidando com outras formas de conexões de sentido e vai aproveitar muito da natureza própria da imagem. A imagem ela se evidencia, a imagem do quadrinho, claro que tem a configuração da página, a relação entre os quadros, não é como se fosse uma pintura muda, né? Que aí é uma outra coisa. Mas ao mesmo tempo também como que narrativamente se dá um mundo, um fluxo de imagens que vão se intercalando, se interrelacionando. Então, eu acho muito interessante, né? A gente pode citar vários exemplos de quadrinhos assim, que tiram essa expressividade e fazem a arte dos quadrinhos somente mais rica, né? Seria mais ou menos o meu ponto de partida para essa discussão, entendeu? Em termos de experimentação com essa questão da linguagem, você falou, dá para a gente citar diversos artistas, e a primeira coisa que me vem na cabeça é o fato de que a gente tem muitos autores que são definidos pelos seus quadrinhos mudos, como o Gervásio Trochet, né, que eu mencionei o Desenhos Invisíveis, inclusive como uma das referências para Uhum. ter proposto esse assunto. Então, assim, eu acho que tem duas menções assim que são referências para mim nisso aí que você falou, que inclusive tem a ver muito com isso que eu mencionei, essa primeira proposta de discernir o quadrinho dessas outras formas de arte, que tem a ver Uhum. com a referência, por exemplo, do Frege, daquele texto dele, O Sentido e Referência, o Sinnum Bedeutung, em que ele fala sobre a distinção dos signos e a maneira como nós os compreendemos, que é através da referência. Você só Uhum. compreende um signo se você tem referência do seu significado. Assim, trocando bem em miúdos, tá, gente? Frege vai muito mais longe, mas assim, o básico é isso. Então, quando você lê um Uhum. quadrinho e você vê um quadrinho sem falas, você reconhece aquilo como uma história em quadrinhos e você reconhece a narrativa, porque a narrativa não depende da questão da linguagem, que vai muito no sentido do que o Ciro falou agora, e que eu concordo, que é a questão do quadrinho em oposição à linguagem.
O silêncio em oposição à linguagem. Isso, exatamente, o silêncio em oposição à linguagem. Então, assim, para mim, dentro dessa visão do sentido e referência, usando Frege como fundamento, é muito claro que existe no quadrinho, sim, um silêncio em oposição à linguagem, em que pese que, se você for cair numa análise semiótica, como o Ciro também mencionou, você pode dizer que a própria estrutura dos quadros, você pode dizer que a própria condução da narrativa pressupõe uma linguagem, mesmo que uma linguagem visual e intuitiva. Mas essa Uhum, questão da distinção do signo, eu acho que ela é mais problemática no sentido de que, e isso é uma conversa, né, que é até engraçada a gente, nesse tempo que a gente conversa, eu já mencionei isso. Eu não gosto dessa análise estruturalista e semiótica dos uhum, quadrinhos. Eu acho que ela é bastante reducionista. E acho que os quadrinhos mudos servem muito como evidência dessa pobreza analítica. Se a gente para pensar, e aí eu trago uma outra referência que eu gosto muito, essa que é uma muito mais familiar, que é o Gadamer, no livro dele Verdade e Método, em que ele descreve a ação da subjetividade do leitor, né, leitor no caso dos quadrinhos, mas poderia, por exemplo, ser o espectador de um filme. Ele descreve a ação da subjetividade como um evento. Tá? uhum, Quando um leitor lê um quadrinho, ele não disseca signos, ele não está discernindo os elementos da linguagem visual, verbal, uhum. Ele narrativa, está estrutural. aprendendo, ele está aprendendo Exato, aquilo ali, né? exatamente. Aquilo vem a ele, é um evento, aquilo, pum, aparece na cara dele, Uhum, e uhum. o que Um interconecta fenômeno. é um fenômeno, exatamente, né? Tanto é que Gadamer é considerado um fenomenologista. E o Uhum, que propõe o sucesso desse evento é a interconexão entre a referência da obra de arte e as referências do leitor. Se o leitor uhum, não tem essa referência, por exemplo, do quadrinho mudo, talvez ele pudesse se confundir com outras ideias de arte. Mas a gente tem, quem pega um quadrinho sabe o que, que é. Por exemplo, a gente pode até fazer uma reversa. Eu estou pensando aqui num exemplo. Você pode pegar um daqueles quadrinhos do Blake Mortimer, que muitas das páginas dele são tipo 90% de texto, e você não vai confundir aquilo com um livro. Aquilo ainda é uma história em quadrinho. Você reconhece uhum, aquilo como uma história em quadrinho. E claro, existem aquelas zonas cinzentas, por exemplo, de livros ilustrados e tudo mais, assim. uhum. Você pode É dizer, porque ah, se a gente for tentar definir o que é um quadrinho, assim, numa definição que comporte todos os quadrinhos possíveis, a gente não vai conseguir, né? não, a A minha gente ideia, por vai, exemplo, quando eu a menciono gente assim, vai parar nas zonas cinzentas e ali a gente já não vai conseguir. Mas a gente tem essa ideia do que a gente consegue identificar como um quadrinho apenas reconhecendo, né, a não, cultura, a arte, a estética e tal, naquele objeto, né? é que eu achei essa sua proposta interessante, cara, porque quando a gente pensa, por exemplo, naquelas charges antigas que eram a imagem e a legenda, ou como, por exemplo, quando Uhum, você pensa num livro ilustrado que tem a imagem e o texto que acompanha, um é uma charge, tradicionalmente considerado um elemento quadrinístico. O outro é um livro ilustrado, que nós, como uhum, pesquisadores, pensadores de quadrinhos, tradicionalmente não relacionamos com quadrinhos. E eles vivem nessa zona cinzenta. E eu acho que quando a gente fala sobre quadrinhos mudos, a gente tem uma evidência de que essa recepção, e aí eu já passo a bola de novo para você, porque esse é um tema que eu avisei que eu ia querer trabalhar aqui. Eu acho que a recepção do leitor acaba se sobrepondo à própria intencionalidade do quadrinho mudo. uhum. Eu acho que isso cabe para qualquer quadrinho, né? Essa relação do leitor com o receptor, do autor com o receptor e tal. Mas no caso do quadrinho mudo, eu acho que ele abre uma margem interpretativa maior, né? Porque você não tem, digamos, os signos dados, né? Que são a linguagem verbal. Aquilo ali aprisiona muito a possibilidade da gente extrapolar o sentido para outras fronteiras, né? Pega o Arzac, por exemplo, do Moebius, né? Que é muito interessante, ele desenhou livremente, né? Ele criava a história na medida em que ele desenhava, ele pintava aquelas imagens lá e tal. E a coisa foi sendo produzida mais ou menos como uma espécie de escrita automática, né? A maneira dos surrealistas mesmo, dos surrealistas do Breton e tal. E o Arzac, ele é aquela história louca, com bem onírica, né? Assim, bem delirante, sem muita relação de causalidade das coisas. É um puro efeito fenomenológico, assim, nesse sentido que você está colocando, que a gente simplesmente mergulha naquilo
e vai sendo levado junto, num fluxo caótico de imagens ou um fluxo organizado com uma outra lógica. Só que no final, o personagem fala a palavra Arzak, né? Não lembro se você se Sim, lembra sim. disso. Ele tem uma verbalização que é muito interessante, porque ele critica o signo verbal. Né? Ele vai justamente falar assim: olha, Arzak não significa nada, as palavras não significam nada. É como se ele dissesse isso. O que significa Azak? Nada. É um signo vazio nesse caso, né? Assim, não tem nada. Então, ele abre a possibilidade da gente mergulhar nesse fluxo de imagens, né? Eu acho que é um dos mais radicais experimentos de quadril mudo que Sim, tem concordo. ainda é o Arzak, ainda é o Arzak, né? E aí, no final, o cavaleiro lá, o que a gente chama de Arzak, mas na verdade é um cavaleiro sem nome, né? Sim. O, Ele fala a palavra Arzak como se fosse uma palavra encantatória, né? Uma coisa assim de cabalística e tal, uma palavra que tem poder e ao mesmo tempo é vazia. E aí eu acho que quando a gente essa parábola do Arzak aí serve para a gente pensar que todas as palavras dos quadrinhos são Arzak, elas são balbucio, né? Elas são coisas que eu não estou querendo colocar uma hierarquia entre palavra e imagem, mas se a gente pensar desse ponto de vista, tudo que é dito está atrás do que é mostrado, de certa maneira, assim, né? O mostrado ele está mais próximo dessa coisa da representação que você está falando, né? E ao mesmo tempo tem uma porosidade muito maior de interpretação. Você vê o Arzac, qualquer um pode imaginar o que significa aquilo, o que aquilo, o que se sente com aquilo, que afetos estão ligados àquilo lá. Eu acho que os quadrinhos mudos eles têm essa potência, né? Alguns são mais narrativos, mais decupadinhos e tal, outros vão ser mais viajandões, assim, né? E eu acho que isso aí tem a ver com a linguagem poética, sabe? Eu acho que essa abertura, né, já que a gente está falando de fenomenologia aqui, que o Heidegger mesmo colocava a poesia como uma linguagem da verdade, né? Assim, uma única possível linguagem da verdade. Só que a poesia não se limita à poesia escrita. Não é só se escrever versos. A poesia é um estado de espírito, ela é uma forma, uma conexão, uma frequência que você liga para você fazer uma outra lente da realidade. Eu acho que o quadrinho mudo ele aproveita isso, né? Então a gente fica no extremo da linguagem e pula para uma tentativa de ressignificar o mundo a partir dessa porosidade, dessas imagens mudas, né? Que podem se tornar metáforas, metonímias, podem se tornar literações, imagens repetidas, imagens que se comunicam por si, pequenos contatos, como é no caso do Sistema do Peter Cooper, né, que é um quadrinho mudo, que ele vai pegando um elemento redondo, outro elemento reaparece em outro quadrinho com outra significação, ele vai fazendo essas pequenas metonímias se metamorfosearem e tal. Então, acho que tem muito espaço para experimentação, muito espaço para o sentimento no quadrinho mundo e muito espaço para essa apreensão poética do mundo que é permitida não é tão fácil de você alcançar com o código verbal. É por isso que na minha tese de doutorado, que é sobre cinema mudo, eu defendo que a poesia das imagens ela é mais poética do que a poesia textual, que é a tradicional, né? Então é uma coisa que eu tento subverter essas noções, assim, né? Seria mais ou menos isso. penso numa comparação, por exemplo, o Gon, do Masashi Tanaka, que eu mencionei, é um quadrinho mudo, mas é um quadrinho cuja decupagem é muito mais ordenada, organizada, é um quadrinho muito mais afetivo. A historinha do Gon, é, ela se inclina mais a provocar o afeto, a comoção, o envolvimento com aquele Uhum, personagem que é carismático, do que, por exemplo, um quadrinho mudo como Desenhos Invisíveis, do Trochet, que é algo muito mais uhum, abstrato, acho até mais abstrato do que o próprio Arzak do uhum, Moebius. uhum. Ali E é bem poético mesmo, né? Assim, ali exato, são figurações exatamente. metafóricas, são simbolizações que ele cria ali e tal. São quase alegorias imagéticas, mas que estão estruturadas dentro do que a gente percebe como sendo um quadrinho. Então, assim, você Uhum. tem, mesmo dentro desse escopo dos quadrinhos mudos, você também tem esses extremos. Exatamente. É claro que a linguagem, ela também tem os seus desdobramentos poéticos, ela tem a sua capacidade de expressão máxima também, né? Inclusive, ela pode ser silenciosa sendo verbal, né? Quando, por exemplo, a linguagem dos loucos, a linguagem da oração, a linguagem, enfim, essas linguagens que vão entrando no mundo do balbucio, né? Ou seja, você não significa mais nada, ela acaba
ela acaba se imiscuindo nesse silêncio também. Mas eu acho que tem duas coisas que são interessantes aí que a gente pode puxar. Uma é essa coisa das imagens silenciosas poderem ser narrativas também. Não quer dizer que a imagem silenciosa é só porra louquice, é só delírio do Moebius, né? Essas coisas assim. Mas Mensagens ela pode. lisérgicas, né? Exato, exato. Não precisa tomar um ácido para fazer imagens silenciosas, né? O peiote, né? Que era o que Ô, o louco. Giraud tomava. Mas se você pega, por exemplo, você citou alguns artistas barrocos, né? Um Rubens, um Velázquez da vida, esses artistas, você consegue perfeitamente ler essas imagens, né? O que elas tinham de narrativo, o que são as composições que elas criam ali, né? E elas não têm, não necessariamente, elas não deixam de ter essa potência também de subjetivação, né? Porque elas são narrativas, porque a gente está metendo pau na semiótica aqui, concordo, porém eu acho que às vezes os instrumentos semióticos eles servem para a gente botar o nariz na água, né? Assim, a gente começa só mapeando o que tem ali e depois a gente vai para as camadas que nos interessam, né? E tal. Então esses instrumentos eles são bons para a gente poder separar uma coisa da outra, brincar, remexer e tal, os elementos que são cínicos, né, de uma linguagem como essa, para depois a gente arrebentar e ir para onde a gente quer, né? Agora, então, por exemplo, toda a história da arte ela vai conduzindo a uma narrativa cada vez mais próxima dos quadrinhos, né? Assim, se a arte renascentista ela colocava, né? O Botticelli colocava às vezes uns quadros em sequência, umas telas em sequência, Rapto de Europa, não sei o que ele ia pintando e a história ia sendo contada, né? Aí depois você vai ter as histórias do Hogarth, né? Isso no século XVIII, na Inglaterra, que vai gerar já uma intenção narrativa muito clara, né, de você sequenciar histórias que precisam ser compreendidas a partir das legendas, das gravuras, né, e tal, que leva ao século XIX também, em que começa a surgir as charges, essas pequenos quadrinhos de dupla, duas ou três quadros que eram charges decupadas e tal, né, e aí a gente vai para o quadrinho. Só que assim, então existe intenção narrativa desde sempre, mesmo na pintura, né? Só que assim, eu acho que a intenção narrativa ela não anula o caráter, digamos, magnético da imagem como um todo. Porque a imagem toda, toda imagem, ela é polissêmica, né? O que vai falar que a imagem é uma coisa está errado, o que vai falar que a outra está errado. Tem que falar que é todas ao mesmo tempo. Essa é a minha opinião. A imagem ela é polissêmica, ela tem uma densidade muito grande. É o evento, né? E é um evento, justamente, né? E aí tem essa ideia, né, de que texto e imagem são também, eles são coadunados, né, assim, porque que é do Mitchell, né? Já que a gente está mandando um monte de name dropping hoje aqui, o Mitchell é um pesquisador de imagem e texto muito interessante, muito interessante. Ele coloca esse conceito de image texts, né, que é uma espécie de uma coisa tipo espaço-tempo, né? Que uma coisa codepende da outra, ela é inextricavelmente ligada à outra, que toda imagem é texto e todo texto é imagem. O texto, ele é a imagem, né? O texto que a gente lê, ele é uma imagem das letras que a gente está vendo, né? E essas imagens, elas tinham uma raiz em imagens referentes do mundo real, né? Um Vzinho ali é um chifre de boi, não sei o quê, essas coisas assim. Então, tudo é leitura e, ao mesmo tempo, tudo é evento, né? Isso que eu acho interessante, de que em diferentes dimensões do poliedro, que é a realidade, vamos usar essa metáfora assim, em cada superfície reside uma lente distinta de percepção disso aí. Eu acho que esses quadrinhos, eles resumem muito bem essa capacidade expressiva. É claro que a gente está fazendo uma reflexão bastante teórica aqui, né? Mas, no fundo, é a percepção direta do leitor dessas coisas todas, que ele vai intuitivamente sacando isso tudo e tal, que faz com que esses quadrinhos eles acabem sendo bastante apaixonantes também, né? Esses quadrinhos mudos e tal. Gostou do vídeo? Deixa aí a sua curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de que a gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. E não se esqueça de que o Ciro tem o seu podcast, o Lasercast. Visite lá o site Raio Laser e vá atrás do livro Zip, porque ele é simplesmente sensacional. Ciro, muito obrigado de novo, meu velho. A conversa foi ótima e você vai voltar. Valeu, pode chamar, que nós estamos por aí. Aquele abraço, gente. Tchau.